Boa noite, Tramandaí, boa noite, Imbé, mais uma vez. Desculpem o atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas isso acontece, né, pessoal? Programa ao vivo é assim, né? E aqui estamos né, trabalhando para que tudo dê certo. Dudu, brigadão aí pela força, tamo junto. E agora, voando baixo no nosso programa, recebendo aqui o vereador Nico, que vai ser o nosso entrevistado da noite. Alan, velho, tamo junto, começando mais um programa. Sempre lembrando do nosso patrocinador, Galeteria Ao Primo Canto, do nosso amigo Antônio Malheiros. A gente falava aqui que terça-feira tivemos a nossa janta lá, deliciosa, com massa, galeto, porco, polenta, tudo que vocês pudessem imaginar está lá, né? A Galeteria do Antônio Malheiros está esperando por vocês ali, Davi Canabarro 100, atrás da Câmara de Vereadores de Tramandaí. Daniel, quando eu sair daqui, vou passar lá para pegar um para viagem. Hoje é quinta-feira, tá aberto, hein? Prometi. Hoje é quinta-feira, tá aberto. E tem um preço lá, ó, R$ 29,90, aquele pratão maravilhoso que a gente comeu. E aquele pratão serve a 2 pessoas. A esposa me cobrou, prometi, hoje eu vou, então vou cumprir, lá. Vou passar lá e pegar. É isso aí. Temos que... Vamos ajudar o nosso patrocinador. Sem dúvida. Então, temos aqui o nosso vereador Nico, né? Vou ler aqui um breve currículo do nosso vereador. Vereador Vilmar Nico, depois ele vai contar por que é Vilmar Nico. Tá? 5 filhos, 8 netos, é uma prole, hein, vereador? Foi pedreiro na sua primeira profissão, depois ele foi para a Brigada Militar, hoje na reserva, 2º sargento, eleito vereador em 2016, sendo presidente da Câmara em 2019, reeleito em 2020 e mais uma vez presidente da Câmara em 2023. Né? E 24 agora, né? Reeleito agora, em 24. Reeleito em 24. Né? Defendeu sempre a causa dos direitos dos funcionários, atuou sempre muito forte na questão da segurança pública, porque é uma questão óbvia, né? E sempre um trabalho social voltado para as pessoas mais carentes, que isso é muito importante, né? Aqui existe a campanha do agasalho, Natal Solidário e outras coisas. Vereador, antes de passar a palavra, eu vou ler um textinho que é importante, que a gente sempre lê aqui para todo entrevistado, que nós somos imparciais em quaisquer eventuais cenários políticos e o nosso compromisso é passar sempre ao povo de Tramandaí e de Imbé a versão do entrevistado sem emitir juízo de valor sobre a resposta que o senhor disser, né? Sendo a resposta de inteira responsabilidade do senhor. Isso aí o senhor não se preocupe que aqui ninguém vai lhe fustigar, ninguém vai... Aqui o que a gente quer é passar para a nossa população aquilo que o vereador Nico, o presidente do Legislativo Municipal, quer ouvir. Vereador, muito boa noite. Boa noite, Daniel, boa noite, Alan, boa noite, Dudu, e a quem nos acompanha então, através do Correio de Imbé. Eu que agradeço, né, pelo convite, é sempre importante para nós políticos, gestores, né, participar de um programa desse tamanho. Eu já venho aqui acompanhando há algum tempo já as movimentações de vocês, né, na área política, e para mim é um privilégio estar aqui com vocês aí. E pronto para as questões aí que tiverem para fazer aí, o pessoal pode mandar mensagem, enfim. E o pessoal aqui manda mensagem. Já aqui, ó, já abrimos a nossa live, né? Aqui a Renata Frank, sempre na nossa audiência. Obrigado, Renata, um beijo, né? Dando boa noite, meninos. E ela já não perdeu aqui a viagem, já botou Pierre 2024. Já lançou o homem. Já lançou o homem, né? Maria da Silva, estamos todos juntos. Pierre está na nossa audiência. Ex-prefeito Pierre, um abraço, muito obrigado por tê-lo na nossa audiência, né? Parabéns a todos. Dani Oliveira, também na nossa audiência. Eles perguntam mesmo, vereador. Vamos lá. Eles vêm mesmo, né? Bom, acho que vamos começar light, né? Devagar. Vamos começar devagar, né? Depois a gente partir para as... Vereador, como é que avalia esse seu mandato, esses 2 mandatos como vereador e como presidente da Câmara? Que avaliação a gente faz do seu mandato e, consequentemente, a partir daí, da política em Imbé?
Olha, Daniel, a política, eu levo ela mais ou menos que nem o futebol. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não adianta forçar. Vai assistir um futebol? Vai. Vai ouvir uma política? Vai. Mas gostar dela é para poucos. Né? E eu, desde então, né, eu gosto da política, mesmo exercendo a minha função dentro da Brigada Militar. Fiz 2 campanhas para o vereador Cabo Firme, que é o pai do Pierre. 2 campanhas de vereador. A primeira ele não se elegeu, que eu ajudei ele. Na segunda ele foi o mais votado do município. E posterior fiz também 2 campanhas para o meu amigo falecido Beto Caçapa. A primeira vez também ele se elegeu, né, que a gente ajudou, e posterior aí ele não conseguiu a reeleição. E depois eu já tinha feito uma programação que em 2020 seria o ano de eu concorrer. Então aí eu deixava de ser um cabo eleitoral, né, para colocar o meu nome à disposição do município de Imbé. Na verdade é o município que eu nasci e me criei. Então aqui eu queria, já que eu queria entrar na política, seria aqui em Imbé. E tive a grata satisfação de me colocar à disposição do povo de Imbé, e eles entenderam na oportunidade que eu poderia sim ser um representante deles na Câmara de Vereadores. E assim foi, né, em 2016, e a gente trabalhou bastante, né, a gente nunca deixou de ir lá na vila, buscar a necessidade do povo, e as questões também do Executivo, a gente sempre procurou também ajudar, participar, e nos levou a uma reeleição, então, em 2020, né? E hoje estamos aí. Como tu já falaste ali, né? Fui presidente em 2019, no meu primeiro mandato, e hoje, no segundo mandato, fui presidente o ano passado, em 2023, e através de um grupo de vereadores, me conduziram à reeleição, e aqui estou, né? Ainda não, a gente não iniciou bem o 2024, mas já estamos aí, né, trabalhando bastante como presidente, como vereador, como gestor, enfim. Estamos na luta. Vereador, eu queria iniciar com uma pergunta. Fica óbvio, fica evidente que a sua proximidade com o prefeito Pierre, o ex-prefeito Pierre, até mesmo pela questão partidária, questão pessoal, que vocês são muito próximos. Mas quando o prefeito Pierre encerrava o seu ciclo com o segundo mandato, ele optou, Pierre, por apoiar o vice-prefeito, o então vice-prefeito Ike. E isso gerou dentro do PT, o senhor sabe melhor do que todos nós, uma divisão, né? Até acabou que em um momento o prefeito Pierre deixou o PT se dividiu entre aqueles que preferiam a candidatura do então vice-prefeito Ike e aqueles que não queriam, que tinham uma outra ideia. Eu queria saber de qual grupo o senhor fez parte nesse momento dentro do PT e o porquê a decisão nesse momento. Olha só, Alan, eu quero aqui já agradecer. Quando eu decidi entrar na política, de fato, que era colocar o meu nome à disposição para concorrer a vereador, eu tive a oportunidade de o prefeito, na oportunidade o Pierre, me convidar para fazer parte do grupo dele político. Eu já estava no mandato dele, e ele ficou sabendo que eu iria tentar uma cadeira na Câmara. Ele até falou com um colega meu, o sargento Vânio, que intermediou essa minha ida para uma conversa, então, com o prefeito Pierre, né, para que, então, eu concorresse a vereador, e ele pediu, né, se possível fosse, concorrer pelo partido dele, que era o PT, naquela oportunidade. Porque eu vinha de uma eleição contrária ao do Pierre e do Ike. Sim. Naquela primeira oportunidade que eles concorreram e se elegeram, em 2012, eu fazia campanha para o prefeito Darcy. Sim. E eu não escondo isso de ninguém. Eu, quando estou de um lado, estou ali. Se sair para outro, vou estar no outro. Mas sempre que estou em um lugar, eu defendo até o último instante aquela bandeira. E na época defendi o prefeito Darcy, e depois fui convidado pelo prefeito Pierre, e fui, né? E eu tinha a prerrogativa, naquela oportunidade, o único pré-candidato que não precisava estar... Eu só fui entrar como candidato na convenção. Eu não precisava estar filiado a nenhum partido, até mesmo porque, pela lei eleitoral, o militar ele não pode ser vinculado a nenhum partido. Então, na verdade, eu estava solto, como dizia, né? Mas eu já tinha uma palavra com o prefeito Pierre, eu só esperei o momento certo, porque tive
proposta de outros partidos, inclusive daquela base que eles tinham ali, mas eu fiz a opção, então eu dei minha palavra que ia concorrer pelo partido dele, e assim eu fiz, e fui o mais votado naquela oportunidade do partido. Então eu acho que essa minha vinda para a política foi o prefeito Pierre, só que depois, na reeleição, no caso do IC, que era o vice do Pierre, que o Pierre não poderia mais concorrer, houve uma divisão do próprio partido. Até a própria escolha do vice-prefeito, que pela conversa inicial sairia do PT o vice do IC, do MDB. Então aquela dobradinha que vinha já em 2 mandatos, que era PT e MDB, a coisa ia se inverter naquele momento. E deu uma confusão tão gigante, uma briga entre os próprios companheiros de partido, que acabou no final indo chapa pura, que na oportunidade o hoje vice-prefeito Regis Cacetinho assumiu, ele o IC, então, a campanha, e a partir dali o PT, parte dele então ficou já na hora contra o IC, e a gente que era candidato, a gente permaneceu, porque o Pierre também permaneceu no grupo do IC. Com toda aquela briga, o Pierre acabou saindo do partido, deixando o PT, ficou triste por algumas coisas, só que nós, candidatos, eu a reeleição e outros companheiros também estavam ali já pronto para concorrer a vereador, então a gente fez a opção então, de permanecer onde nós estávamos, que era junto com o Pierre e apoiando o prefeito IC. E o quanto isso acabou atrapalhando as candidaturas da época do PT ali? Houve Na verdade, Daniel, tinha noite que a gente deitava num partido e acordava no outro. Porque chegou um momento que tinha parte do PT que queria apoiar o doutor Leandro. Inclusive já montando chapas, enfim, já lançando pré-candidato a vice. Foi uma loucura. Aí daqui a pouco a gente viu que se continuasse daquele jeito, nós iríamos acabar então até não concorrendo. Porque daqui a pouco não consegue a filiação ao partido, a fazer um registro, e a gente poderia até ficar fora. Mas aí houve um grupo ali de advogados que eu sempre digo, eu acho que a gente tem que agradecer aos advogados na oportunidade ali, que ajudaram nós a nos manter ali, juntamente com o apoio ao IC, e a gente pôde então concorrer tranquilamente, e eu junto, a gente acabou se elegendo. Mas exatamente nessa época, o que aconteceu? Qual foi o grande empecilho do PT ser o vice do MDB? O que aconteceu? Inclusive, teu nome também foi sondado para ser vice-candidato a vice-prefeito naquela chapa. Porque assim, era algo que se esperava, que a chapa se invertesse de maneira natural. Então iria o prefeito IC concorrer como cabeça de chapa e o PT, partido lançaria o vice. Essa dificuldade, o maior empecilho, como bem perguntou o Daniel, isso vem do prefeito IC, que talvez tinha outros planos, ou outros interesses, ou foi realmente uma coisa interna do PT, uma dificuldade do partido para indicar esse nome? E eu quero aproveitar o gancho, porque é isso, o teu nome, que foi ventilado, e outros nomes, qual foi o problema exatamente ali? Se foi um problema pessoal ou se foi um problema partidário que aconteceu? Hoje é mais fácil de saber o que houve, mas naquela oportunidade, o que aconteceu? Cada partido tem o seu sistema, tem as suas ideologias, tem a sua maneira de conduzir o seu partido. O PT, ele tem as suas diretrizes muito alinhadas. E naquela oportunidade, o prefeito Pierre, ele tinha a sua indicação de preferência, que para nós não teria problema nenhum. Ele indicava naquela oportunidade, hoje secretário do IC, Leandro Espíndola, que para mim não teria problema nenhum. Só que a executiva do PT, a estadual do PT, eles têm uma diretriz a ser seguida. Então teria que ter uma eleição interna. E dentro dessa eleição interna que houve, quem ganhou para ser o candidato a vice foi o Sandro Melo. Só que aí, por uma briga daí política, ou eu não sei do motivo que levou, o IC não aceitava o Sandro Melo.
de jeito nenhum, não aceitava, que era a indicação do partido, legalmente. E o prefeito Pierre, na época, tinha então a vontade, inclusive tinha até o apoio nosso, de ser o Leandro Espíndola. E não houve acerto, porque o Partido dos Trabalhadores, ele não aceita, não é que ele tipo assim, ele não aceita uma opinião, mas só que eles têm as diretrizes deles e naquele momento eles calçaram o pé e disseram, ou é aquele escolhido por eleição por nós, da executiva, porque naquela época nós estávamos em pandemia, então não poderia ser uma votação muito aberta. Então teria que ser feita uma eleição enxuta, aonde saiu o Sandro Melo como vencedor. Né? Porque, na verdade, o Sandro Melo tinha dentro da executiva a maior quantidade de votos. Então ele foi praticamente escolhido para ser o candidato a vice. Só que, infelizmente, o IC não aceitou, o Pierre tinha um outro candidato, acabou que daí essa parte da executiva do PT já prontamente já se virou oposição do IC. Nós, como éramos candidato, né, estávamos ali para nós, tudo bem, poderia ser o Sandro, como poderia também ser o Leandro Espíndola. Para mim, qualquer um dos dois, né, embora meu nome também aparecia ali, mas eu acho que, eu sempre digo, né, se eu não for escolhido por eles, eu não quero lá me meter, não, mas tem que ser eu. Não, é vocês, deixa eu aqui. Aí concorri a vereador, me reelegi, e aquela briga aconteceu, e no fim o PT, desde aquela época, então, ele ficou rachado, e vem até hoje, infelizmente. Porque o prefeito Pierre, quando esteve aqui, ele comentou que ele cumpriu o acordo com o IC, que ele deu a palavra para o IC e cumpriu. Essa era a prerrogativa. E esse afastamento do Pierre se deu em decorrência dessa dissensão dentro do PT, né? Exatamente, porque na verdade, olha só, o prefeito Pierre, ele tinha 2 mandatos como prefeito. Eu, na minha opinião, ele também tinha autonomia para fazer essa escolha. Claro. Porque a gente estava tratando de município de Imbé. Claro. Então o prefeito Pierre, ele tinha sim 2 mandatos como prefeito, uma grande liderança. Tanto é que enquanto o prefeito Pierre não se candidatou pelo PT, o PT nunca conseguiu botar um vereador na Câmara. Quando o Pierre, então, trouxe já no segundo mandato, porque no primeiro mandato ali ele entrou, o PT ofereceu espaço para ele entrou, se elegeu, ok. No segundo ele já era figurante do PT. Então ali ele fez as suas escolhas, daí, tanto é que me buscou lá do outro lado, né, para trazer para o grupo dele. Então ele escolheu peças importantes que vieram então a ter 3 vereadores eleitos. Claro. Então eu, no meu entendimento, eu achava que ele também tinha assim voz ativa para fazer uma escolha do vice-prefeito. Claro. E no momento ele não teve essa voz ativa, porque o partido disse, não, é assim. Não é porque foi o Sandro Melo escolhido. Se fosse qualquer um outro eleito pela executiva, seria aquele o indicado. Então, deu aquela briga, o Pierre acabou se afastando do partido, parece que até hoje ele se encontra afastado, né, não está em outro partido. Então, tudo isso aconteceu, eu achei assim, naquela oportunidade, um erro do nosso partido, né, claro. Porque acabou nisso, nós poderíamos ter colocado 14 candidatos naquela oportunidade, nós acabamos concorrendo com 9 para 10 candidatos. Por isso que foi a pergunta, a gente perdeu. Houve prejuízo, Houve prejuízo, sim, claro. Porque se nós tivéssemos concorrido com 14 candidatos ali, hoje nós teríamos 4 vereadores eleitos na Câmara ali, e se o acerto, aquilo tudo que a gente tinha combinado, nós teríamos hoje também o vice-prefeito. Então, quem sofreu todo esse prejuízo foi o Partido dos Trabalhadores, sem dúvida nenhuma, né? O nosso grupo, claro. Ele ficou aí, né, capenga, mas mesmo assim, colocamos 3 vereadores. O pessoal aqui começa a pipocar as perguntas, né? Só para ressaltar, temos a audiência do Sandro Sauer, está na audiência com a gente. Grande figura. Grande figura. O Andy, grande abraço, Andy. O Andy tá fazendo campanha aqui. O Andy diz assim, ó, em Tramandaí somos todos perneira e em Imbé somos todos Nico. Olha aí. Um abraço, Andy. A brigada velha por aí, né? Juliana Hanecker diz boa noite a todos, parabéns pela audiência, muito obrigado, Juliana. Um abraço. Um abraço. E temos a audiência do Anderson Mano Borba, o Mano, jantamos juntos lá na terça-feira, e o Mano faz uma pergunta pontual para ti, vereador. Vamos lá. O Mano pergunta assim, na sua opinião, vereador, há possibilidade de uma terceira via em Imbé?
Como o senhor enxerga isso? Hoje já tem, né? Hoje já tem, o Nilton é presidente, ele é uma terceira via. Claro que ainda não se declarou oficialmente, até eu acho que nem pode, né? Sei lá. Mas ele existe uma terceira via, como já aconteceu, né? Na última eleição, claro, com menos expressão, mas já temos aí uma terceira via em andamento, né? A não ser que surja uma outra, né? Uma outra via aí que a gente ainda não conseguiu ver. Mas por enquanto ainda continua esses três aí. Mais uma pergunta aqui, Rodrigão, na nossa audiência. Rodrigão, pergunta bem interessante, achei aqui. Rodrigão sempre trazendo contribuições positivas aqui para o nosso programa. Pergunta para o vereador, na visão dele, como está administrativamente o município? O município de Imbé? É. Muito bem. Tá, excelente. Porque eu sempre digo na tribuna e vou sempre repetir. Eu torço pelo município de Imbé. O município está indo bem. O município vem naquilo que a gente projetou lá atrás. Quando o Pierre apoiou o IC, a gente fez uma campanha de uma continuidade do trabalho. E isso vem acontecendo. Então eu não tenho queixas nenhuma do nosso município, do bom andamento, daquilo que vem acontecendo, né? Porque eu sempre digo, eu transito no Imbé o dia inteiro, é aqui que eu moro, aqui que eu acordo, aqui que eu deito e durmo, né? Então eu não posso dizer que eu não estou vendo. Seria muito, assim, muito ruim da minha parte dizer que isso aqui está tudo errado. Não, eu não estou aqui para isso. Eu tenho que reconhecer o trabalho do prefeito, IC, do Regis, dos secretários, enfim. Agora, isso é uma coisa. Aí a outra a gente continua na labuta aqui, né? Vereador, o senhor reconhecendo esse bom trabalho do prefeito IC, e que a gente vê também, de fato, né? Todos que visitam ou que moram em Tramandaí podem identificar. Então, eu lhe faço a pergunta direta. Por quê? Por que hoje o prefeito IC não deve ser reeleito pela comunidade de Tramandaí? Ou, claro, se o senhor acha... De Imbé, desculpa. Perdão. Ou, se o senhor acha que ele deve ser reeleito, por que ele deve, então, ser reeleito? Eu acho, Alan, que o prefeito IC, assim como agora, nesse pouquinho tempo atrás aqui, eu disse que está fazendo um bom trabalho no município de Imbé, eu digo que o IC errou já desde o seu início do seu mandato. Porque ele deveria ali, naquele momento, pegar o Pierre, que ajudou e ajudou muito. O povo de Imbé sabe o quanto o prefeito Pierre foi importante para a eleição do IC. Naquele momento, o IC deveria, então, não usar, porque todo mundo, o IC sabe disso, ele é taxado de um monte de coisa, não é coisas ruins, mas acho que o ser humano, um político principalmente, ele não pode ser soberbo, ele não pode ser arrogante, ele não pode achar que é melhor que todo mundo, ele não pode achar que a ideia dos outros também não tem valor, e infelizmente o IC carrega tudo isso contra ele. Então, lá do início, se o IC não usasse dessa parte negativa dele, eu até acredito que o prefeito Pierre hoje nem estaria colocando o nome dele à disposição, teria deixado então para o IC ir à reeleição, né, e depois então lá no futuro pensasse novamente em voltar. Mas não, o IC conseguiu desde o início do seu mandato contrariar tudo aquilo que eles haviam combinado, inclusive, né? E então aí que houve toda essa briga, porque eu sempre digo, a nossa política de Imbé começou, acho que 30 dias depois de iniciar o mandato. Então, a partir dali a coisa ficou complicada e a gente vem até hoje aí em campanha diariamente, né? Porque desde então eles entraram nessa briguinha aí e as coisas no inverno não se normalizam, não tem jeito. É uma coisa muito... A gente até... Antes a gente falava fora do ar, né, vereador? E vou trazer o assunto aqui agora para o ar, para que as pessoas possam compartilhar com a gente. Porque a gente escuta, a gente escutou na janta, inclusive, e em várias andanças, a gente anda por Tramandaí, por Imbé, a gente escuta isso. Tem uma dicotomia aí, né? Tem uma coisa muito doida, né? Porque as pessoas reconhecem no prefeito IC um excelente gestor, né? Não há a menor dúvida de que Imbé, desde a gestão do prefeito Pierre,
E na continuidade do prefeito Ick, Imbé só cresceu. Né? Imbé foi o município que mais cresceu, pelo IBGE agora, foi o município que mais cresceu. Então, quer dizer, Imbé está em crescimento, Imbé está em crescimento populacional. A gente anda por Imbé e percebe, está a olhos vistos a evolução. Ao mesmo tempo, existe esse ranço em relação ao Ick. Né? Essa dicotomia, assim, eu queria entender um pouquinho. É isso, né, Daniel? É isso que leva o Ick hoje estar nesse patamar de aceitação do nosso município. Porque eu converso diariamente com pessoas que são voltadas à política, gosto de discutir política com nós aí, e muita gente fala desse município de Imbé que vem crescendo diariamente, vamos dizer assim. Mas daí eu pergunto, tá, mas então aí vamos reeleger o Ick. Ele disse, não, aí já é outra coisa. Aí a gente não vai votar no Ick. Então, eu não sou a pessoa mais indicada para responder isso. Eu acho que o próprio prefeito Ick deveria se autoavaliar e entender de que a única falha dele é essa parte. Porque com todo mundo que eu falo, e eu acho, tá? Para mim o Ick é um gestor de capacidade, é um cara super inteligente. Só que ele não consegue usar nem uma coisa e nem outra, principalmente a inteligência dele, para tirar esse ranço que as pessoas têm dele. Tem pessoas que adoram o trabalho dele, mas para votar nele não. Então a culpa não é minha, não é das pessoas, a culpa é dele mesmo. Tanto é que uma vez eu falei para ele, seu Ick, tu tem que mudar, cara. Esse teu jeito aí tu vai ter que mudar. Isso era o que nós estávamos na base do governo dele ali, a gente, como eu digo, se eu estou lá, eu estou lá. Então eu já várias vezes falei, Ick, tu tem que mudar. E não sou eu, muita gente que até hoje continua com ele ali, diz, Ick, tu tem que mudar. Uma vez ele fez um vídeo bem legal, chegando no trabalho, outra coisa, começa a trabalhar cedo, isso é verdade. Estava chegando no trabalho, fez um vídeo bonito, conversou com os funcionários, enfim, chegou no final, e ele falou, né, enquanto o resto estão todos dormindo, quer dizer, estava tudo indo bem, mas no finzinho ele conseguiu estragar tudo. Então ele não consegue. E isso é que leva as pessoas a ter esse ranço, e aí as pessoas misturam com política, e dá no que dá. Hoje, né, no meu ponto de vista, agora é eu falando, né, hoje o Pierre retornaria à prefeitura, né, se a eleição fosse hoje, sem dúvida nenhuma. E isso, quem está pagando esse preço por ser assim, desse jeito, achar que o que ele diz é fato, acabou, não adianta, não vai mudar nunca. E eu duvido que ele consiga mudar o Ick. Se ele disser para ti que essa mesa aqui ela é branca, esquece, é branca, não vai ser preta nunca. E isso é que leva as pessoas a ter um pouco de ranço e escolher uma pessoa que dá mais uma atenção, uma conversa diferenciada, um carinho. É isso que as pessoas também querem, além de melhorar o nosso município de Imbé. Então, se tu pode melhorar o município de Imbé, dar atenção, carinho para as pessoas, aí então é outro prato que a gente serve para as pessoas. Uma comida bem boa, né? Uma pimentadinha, e é isso que a gente tem para oferecer. A gente só quer ressaltar, né, lembrando aqui, que o prefeito Ick já está convidado para vir ao programa. Sem dúvida. Né? Então, o prefeito Ick vai ter a oportunidade, sim, de se colocar em relação a tudo que foi falado aqui. Não tem problema nenhum. Em relação ao programa em que nós ouvimos o ex-prefeito Pierre, ao vereador Nico, e o prefeito Ick, fazemos votos de que ele venha aqui. Né? Inclusive para, se for o caso, dizer, não, vocês estão tudo maluco, não é assim, não é isso, não é aquilo. Né? Então, prefeito Ick, se o senhor está nos ouvindo, está na nossa audiência, o senhor considere-se convidado para vir ao nosso programa. O prefeito Ick teve algumas manifestações e insinuações contra o ex-prefeito Pierre, através de redes sociais, algumas colocações. E o senhor, inclusive, chegou a comentar isso nos seus discursos na Câmara, né? Essas posições que o prefeito Ick acaba adotando contra a antiga gestão do prefeito Pierre. O senhor acha que a comunidade de Imbé pode estar enxergando isso também como alguma forma de ingratidão do atual prefeito contra o prefeito Pierre, que inclusive optou por brigar com o próprio partido para estar ao lado do prefeito Ick na última eleição? O senhor consegue enxergar isso como uma ingratidão? Olha, fazer o que o Pierre fez pelo Ick, né? Eu acho que já desde o início, quando houve a primeira briga deles ali, houve já ali uma ingratidão.
Eu acho que ali onde começou o IC a errar no seu governo, em virar as costas, achar então que não precisava mais do PR, né? Tão logo do início do seu governo. Eu achei muito errado a parte dele, inclusive ele sabe, eu disse isso para ele, eu perguntei o porquê brigou. Ele, não, a gente não brigou, a gente só não, mas não pode. Eles trabalharam 8 anos juntos, aonde eles trabalhavam na mesma peça, na mesma sala. E 8 anos ali. Aí o Pierre faz tudo que fez por ele, né? Eu não vou dizer que se o Pierre não ajudasse ele não se elegia ou vice-versa. Eu acho que o conjunto deles vinha num crescente e isso sim abonou a candidatura do IC e a eleição dele. Então sim, ele deve muito, né, não só para o Pierre, mas também para as pessoas que apoiaram naquela oportunidade, mas principalmente para o Pierre, ele deve muito a essa eleição dele. E acho, então, nessa parte, até hoje eu não sei bem o motivo do porquê. A gente sabe algumas coisinhas ali, mas 100% não. Mas eu acho que, independente do que houve, eu acho que houve um erro muito grande naquela oportunidade. Eu acho que o prefeito Pierre e o IC deveriam, então, sentar os dois juntos, ver o que deu errado, para continuar eles trabalhando junto para o município de Imbé. Mas não, acho que aqui ali houve uma briguinha de beleza ali, as coisas não aconteceram. O IC, na verdade, ele não quis saber mais do Pierre, e a partir dali ele zerou todo o contato. Eu achei que seria uma briguinha, daqui a pouco estão todos juntos. Não, a coisa da partida ali só piorou. E está como está hoje, né? Denúncias, isso não leva a nada. Eu acho que o povo de Imbé merece pessoas que estejam preparadas para conduzir o nosso município. Essas brigas internas, porque a justiça vai prender o A, vai prender o B, deixa a justiça trabalhar. Eu acho que quem errou tem que pagar e quem não errou tem que ser inocentado. Eu acho que é por aí a coisa. Como eu disse, eu não estudei para juiz, então eu tenho que aguardar a justiça trabalhar. E o povo de Imbé não precisa disso. Precisa ver os movimentos, projetos, ideias novas, e é isso que a gente quer. E é para isso que eu estou aqui e vou continuar lutando pelo município de Imbé, pelo nosso povo. Eu não admito outra coisa. Essas denúncias que o Alan se referiu agora, o senhor se pronunciou na Câmara de Vereadores sobre isso, né? Porque na verdade a gente hoje como somos tratados de oposição ao governo IC, a gente também escuta dos outros vereadores que são da base do governo ali, algumas coisas que levam nós também a defender não só o prefeito Pierre, né, quanto a nós mesmos. Porque no momento que eles estão acusando uma base de um grupo de vereadores ali, eles estão botando todo mundo na mesma panela ali, e não pode ser assim. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Então, eu acho que às vezes eles vão ali e botam todo mundo no mesmo saco. Não funciona assim. Nós vamos para a tribuna e vamos nos defender sempre. Eu sempre que possível vou ali e questiono mesmo. Claro. Porque eu não devo nada para a justiça, né? E não admito que venha botar coisinha no ar, porque acho que isso... Quem acha, não acha, mas daqui a pouco não é dele. Porque se achou, não foi ele que perdeu. Então não tem que achar nada. Ou a justiça vem e prova e toma as atitudes que tem que tomar, ou vão parar com esse diz que vão pensar no município. Vereador, fala um pouco para nós sobre o G6 da Câmara de Vereadores e qual a projeção para os próximos passos, agora para os próximos meses dessa ainda pré-campanha, se há a possibilidade de esse G6 se tornar um G7, um G8, ou talvez reduzir para um G5, para um G4. Como é que o senhor analisa, como é que o senhor avalia, como é que o senhor vê essa situação dentro da Câmara de Vereadores do Imbé? Olha, Alan, na verdade esse G6, o nome quem deu foi um vereador de oposição. O vereador Caio um dia denominou nós G6. Mas na verdade o G6 que se criou foi exatamente o próprio IC que fez com que esse grupo se manifestasse, se criasse e chegasse aonde chegou. Porque, na verdade, o IC ele tinha 8 vereadores da base do governo dele, e ele conseguiu, com essa praticidade que ele tem, com essas ideologias, com esse achismo, ele conseguiu a ficar judiando do vereador aqui um pouquinho, do outro ali outro pouquinho, e as coisas foram indo, o tempo foi passando, e nós de 9 vereadores ali, quando a gente chegou um momento, a gente viu que tinha 6 vereadores descontentes. Então, a primeira atitude que a gente tomou,
e eu não fui pego de surpresa, porque eu acho que dentro da política tudo pode acontecer, mas eu fiquei muito feliz e surpreso, sim, também, quando aquele grupo, os outros 5 vereadores, fizeram a escolha que eu, então, seria o reeleito a presidente. Aí eu até no momento questionei um, questionei outro, porque isso aí, a conversa, ela acontece, mas chegar, entrar e não vai ser assim, aí levou algum tempo. Mas eu vi que a coisa tinha uma proporção muito boa, e naquela oportunidade, infelizmente, eu tinha ouvido uma frase muito dura, eu falo como dura mesmo, né, do prefeito Wick, que aonde ele me disse para mim que ele não precisava do meu voto para eleger o presidente da escolha dele. Aquilo me magoou bastante, porque eu sei que para ser presidente tu precisa de 5 votos. E na oportunidade ele tinha 8 votos. Então, obviamente, ele não precisava mesmo do meu, porque ele ia continuar com 7 votos. E ele precisava só de 5. Mas quando ele disse para mim que não precisava do meu voto para eleger o presidente dele, aquilo eu já senti que eu já não estava mais nos planos dele para esse ano de 2024. É muito óbvio isso. Aí, quando eu já senti que eu ia ficar sozinho, né, eu fui dar um pouco mais de atenção para aquele grupo que tinha dito, quem sabe tu é presidente de novo, que eu não estava meio que acreditando, né? E daí eu fui me aproximar e vi que aquela indignação que eu fiquei naquele momento, os outros vereadores também já tinham sentido e já estavam revoltados. Aí a coisa entrou para a reunião, né, onde entrou o Pierre também, entrou nesse jogo. A gente montou um grupo e deu no que deu. Aquele que não precisava do meu voto acabou sendo derrotado por mim, né, pelo meu grupo, que votaram em mim por 6-3. Então, acho que a política ela dá umas voltas meia louca, meia maluca, mas a gente nunca pode dizer eu não preciso de ti. Claro. Porque, apesar de tudo, cada vereador lá na Câmara tem um voto. Para tudo, ele tem um voto. E eu tinha o meu. Mas não serviu para um, mas serviu para o outro grupo. Quando o G6 ele muda de lado, ou seja, ele passa a ser oposição ao governo, o senhor tinha cargos no governo? Houve alguma retaliação por parte do governo, por parte da administração do IC? Alguma coisa tinha que acontecer. Assim como, essa parte eu acho que a gente não tocou ainda. Eu fiz campanha para o IC. Uhum. Fiz campanha para o IC na eleição dele. A pedido do PR, pelo nosso grupo. Só que no primeiro ano de mandato dessa gestão agora, o IC me judiou. Eu tinha os meus assessores, tinha 4, 5, se não me lembro ali, 3 ou 4. Ele foi lá e me tirou praticamente todos, me deixando com um assessor. Então teve retaliação. Teve. Então ele me deixou o primeiro ano com um assessor. E com pouca voz ali na Câmara. Mas eu nunca deixei de trabalhar e de aprovar os projetos do Executivo, aqueles projetos que se voltavam em favorecimento ao município de Imbé e ao nossa gente aqui. Eu nunca deixei, embora eu sabia que ele estava ali massacrando, porque ele tinha a maioria ali, e eu estava sozinho praticamente com um assessor dentro do gabinete. E eu fiquei 1 ano aguentando ali, porque eu acho que a política é assim. Claro. Se ele fez essa opção, ele teve os motivos dele, ele sabe que daqui a pouco ele errou, porque ele sabe que eu fiz campanha foi para ele, e disse para mim que eu tinha feito campanha para o doutor Leandro. Por isso que ia deixar eu sem ninguém. O segundo ano, eu já fiquei com 2, parece, o vereador Rebeck, que era o presidente, numa discussão com o IC ali, ele não entendeu direito, ele me deu mais um assessor. E depois o IC chamou a atenção dele e brigou com ele, por que ele tinha me dado o assessor? Aí o Rebeck disse, eu tinha entendido que tudo bem. E depois eles deixaram assim, e acabou então eu ficando no segundo ano com 2. E no terceiro ano eu virei presidente. No terceiro ano eu virei presidente. E agora sim, você já sabe de toda a história, eu fui reeleito presidente. Então acho que é por aí as coisas. Hoje, os vereadores que hoje estão só com um assessor lá dentro da Câmara, lá, que reclamam dia e noite, nenhum deles
pelo menos um que é vereador direto, que é o Caio, não teve lá no meu gabinete perguntando, e aí, como é que está aí, vereador? Tá bom só com um? Ou precisa de alguma coisa? Não. Ele estava bem, ficou na dele todo esse tempo. Aí quando a coisa inverteu, aí agora se acha no direito de reclamar. E não adianta reclamar. A política é assim. A política funciona dessa forma. Aquela vez foi eu que fiquei sem ninguém, agora é eles. E eu estou com um grupo e nós vamos até o final com esse grupo. Boa. Vou ler aqui uns comentários do nosso pessoal aí que está se pronunciando bastante, tá? A Gabriela Gonçalves faz duas. Primeiro que ela te lança a vice-prefeito do PR. Opa! Vamos aí. A segunda ela fala sobre a saúde de Imbé. Segundo a opinião dela, nossa saúde está um caos. Na verdade, Daniel, a saúde ela está um caos em todo o nosso estado, na verdade, né? Inclusive Porto Alegre, Grande Porto Alegre, também tem as suas dificuldades. Então, acho que eu sei que as pessoas se queixam bastante. Eu acredito, acho que o IC deveria dar uma atenção um pouquinho melhor para a área da saúde. Eu sei que ele cuida de todas as áreas, mas eu acho que a área da saúde ele deixa de dar uma atenção melhor. Aí ele vai me dizer, mas eu em vez de dar os 15%, eu já dou o dobro de investimento que eu tenho que dar. Não, mas não adianta. A nossa saúde, ela precisa cada vez mais. E, infelizmente, veio um dinheiro, uma verba, inclusive, e ele disse em redes sociais que iria zerar a fila de exames. E até então isso não aconteceu. E não aconteceu, e eu digo que não aconteceu, porque diariamente a gente recebe pedidos de pessoas que procuram os vereadores, não só a mim, a todos os vereadores, para que a gente ajude. Mas a gente não tem como ajudar. Né? Nós, vereadores, a gente não tem como fazer esse tipo de ajuda. Porque quem tem que dizer quantos exames vai ser entregue para a comunidade durante o dia, durante a cada 15 dias, durante um mês, é a secretaria. Claro. Eu acredito que a secretária Magda, minha amiga, uma pessoa muito competente, às vezes também ela não tem o que fazer. Ela também se encontra engessada, amarrada, né? E também não pode, daqui a pouco ela tem boas ideias, mas também não pode fazer. E isso que às vezes, e eu digo e também afirmo que tem vários secretários que já passaram por secretarias, que hoje não estão mais, que já disseram, e eu presenciei algumas delas. O IC tem esse probleminha também. Ele não deixa o secretário impor o seu como secretário. Se ele está na pasta como secretário, ele tem que ter as suas ideias, ele tem que ter o seu entendimento, o seu conhecimento para impor o seu trabalho. E, infelizmente, não dá. Tem que passar pelo crivo do IC. Isso eu duvido o secretário vir aqui e dizer para mim ao contrário. Ele pode até falar, mas ele vai estar faltando com a verdade. Nenhum secretário faz nada no município de Imbé sem o entendimento do prefeito IC. Isso é fato. Então, às vezes, quem decide aonde vai aplicar mais, aonde vai dar mais atenção, ou vice-versa, é o IC. Então, às vezes, né, a saúde até poderia estar um crescente maior, mas, infelizmente, esse é o entendimento do prefeito e assim vai ser. Mas acredito que nós poderíamos, sim, ser melhor na saúde. A Regiane Oliveira coloca assim, realmente o prefeito fez muitas melhorias, mas pedi mais de 20 vezes para vir na minha rua, que é curta sem saída. Quando chove é muito ruim. Com as chuvas tive que tirar meu bolso mais de R$200 mil, mais de R$200 em britas. Prometeram e não apareceram. Quando o Pierre é meu forte candidato, pelo menos ele vai atrás. Vereador Nico, chama atenção, calçaram minha rua, calçam sua rua de veranista. Ela está bem braba, assim, por causa da tal que não teriam feito aí, né? Mas no final ela avalia o Pierre como um cara super-humano e mostrou um ótimo trabalho. O Rodrigão, de novo, mandou uma mensagem aqui, dizendo, o Imbé tem a possibilidade de aumentar o número de vereadores? Já pode. Já pode. A lei já permite que nós pudéssemos já estar com 11. E eu não sei se nós, se conforme o último censo, se a gente já não pode ter 13. Né? Isso tem que fazer umas contas ali, mas não sei. Agora, 11 vereadores nós já poderemos ter, sim. E o que falta para que haja essa mudança e passem a ser 11? Na verdade, o que aconteceu? Quando nós éramos da base do governo do IC, a gente tentou fazer isso. Porque eu acho
As pessoas não entendem, às vezes, né? Umas entendem, outras não. Eles acham que se aumentar 2 vereadores na Câmara, vai aumentar os gastos. Não. O duodécimo da Câmara, ele é o mesmo. Ele só vai ser dividido para 11. Se botar 100, dividido para 100, o mesmo valor. Se diminuir para 5 vereadores, o valor é o mesmo. Então, o que aumenta? Aumenta a pessoa ter no seu bairro um representante a mais. Daqui a pouco, em vez de 9 representantes, o povo de Imbé poderia já ter 11 representantes. Daqui a pouco, lá no bairro, poderia sair de lá mais um vereador. Né? Então, essa mudança, naquela oportunidade, o prefeito Wick era contrário. Por que ele dizia que é o contrário? Porque na mente dele, né, ele com todos nós vereadores do lado dele, mais um monte de secretário do lado dele, e pessoas com toda a máquina na mão para trabalhar, ele ia ter, sim, a maioria de partidos e a maioria de candidatos a seu favor. Então, a intenção dele era colocar 9 candidatos eleitos pela base dele e nenhum da oposição. Só que depois as coisas se inverteram um pouco. Todos esses 6 vereadores saíram da base dele, que vão concorrer, né, por outros partidos ou por outro segmento, que é, no caso, o PR, vamos dizer assim, né, que é a nossa linha. Então, agora, talvez até ele quisesse que fosse 11, porque talvez agora aumentaria a chance dele colocar mais gente. Só que agora quem não quer é nós. Entendi. Agora o G6 não quer mais 11 candidatos. Agora nós vamos traçar com os 9 candidatos. A Ana, que acho que é um perfil duplo, Ana Cristiano Lima, diz assim, ó, se o prefeito Wick Vedovato tem que melhorar as ruas, é porque nenhum ex-prefeito fez em Imbé. Imbé não pode parar. Realmente, eu acredito que as ruas que o Wick está fazendo hoje, o PR não fez, obviamente. Agora, aquilo que o PR fez lá no passado, ficou marcado na população de Imbé. É por isso que hoje o PR se lança a pré-candidato e tem a porcentagem que tem. É porque ele também já fez bastante. E eu acho, Daniel, eu tenho certeza, que todos os prefeitos que por aqui passaram contribuíram, deram a sua parcela. Uns, na época, fizeram e não foram, não é vistos. É que antigamente não tinha a tal da internet. Antigamente, para te ver uma benfeitoria que um prefeito tivesse feito, teria que ir até lá e presenciar. Hoje não. Hoje o prefeito, né, não só o Wick, mas todo mundo, eu também, tudo que tu faz, tu vai ali em tempo real e mostra para toda a comunidade aquilo que está fazendo. Então vai aparecer mais coisa? Vai sim. Tu vai mostrar mais aquilo que tu fez. Mas eu acho que o prefeito Pierre fez, o Wick vem fazendo, e eu quero e torço para que se o Wick se reeleger ou o Pierre vir a ser prefeito novamente, continue fazendo. Pega aquela rua que não deu tempo do Wick terminar, o PR tem que terminar. E se o Wick conseguir a reeleição, ele termina as que ele começou e tantas outras que o Imbé precisa sim. O Imbé, infelizmente, sabe que nós estamos embaixo d'água. Está tendo algumas melhorias? Está tendo, eu reconheço isso. Mas tem muitas ruas aí que quando chove, é impossível as pessoas saírem dentro de casa. Então, eu reconheço que está fazendo, mas acho que tem muito mais para fazer. Qual é a relação hoje, 2 perguntas em uma, tá? Qual é a relação hoje da Câmara de Vereadores com o prefeito Wick e do presidente Nico com o prefeito Wick? Olha só, o que a gente tem é, dentro da política, as nossas diferenças políticas. Agora, em nenhum momento, eu como presidente, não sou líder, mas sou presidente de um grupo maior de vereadores, não vou aceitar de que nós faça algo por birra, para contrariar o prefeito Wick e deixe de atender a nossa população, o nosso município e principalmente os nossos funcionários. Então, tudo aquilo que for voltado para esses 3 requisitos que eu falei, o município de Imbé, o nosso povo em geral e os nossos funcionários, nunca vamos deixar de votar um projeto que vá a favorecer, que vá de encontro essas 3 linhas que eu falei. Agora, não adianta também o Wick lá mandar algo que hoje, no nosso entendimento, é ruim para uma dessas 3 linhas, e principalmente ruim para o nosso município, aí ele não vai ter o nosso voto. Agora, nós não vamos deixar, e vamos procurar fazer o máximo para não engessar o Executivo, porque no momento que a gente engessa o Executivo, a gente trava o nosso município. E eu não posso ser taxado lá na frente que um dia travei o nosso município, travei de desenvolver
Bem pelo contrário. O que eu quero, um dia saindo da política, é deixar o meu nome como uma pessoa que veio para aqui para somar, e não para travar e nem para diminuir o município que eu amo tanto, que sou nascido e criado aqui, né? Então a gente pode dizer que o canal, por parte da Câmara de Vereadores, continua aberto com a Prefeitura. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tanto é que a gente recebe os projetos lá e tão logo já entra para análise, a gente procura já conversar entre os vereadores para tão logo a gente já aprovar, para que não tranque nada, né, lá na Câmara, para que não venha trazer nenhum prejuízo para a nossa comunidade, principalmente nos serviços básicos que a gente precisa. Quando é a nível de contratação de pessoal, a gente procura sempre votar o quanto antes, para que tão logo essas pessoas sejam admitidas e possam desenvolver seu trabalho junto ao nosso município. Vereador Nico, falando um pouco agora sobre a próxima eleição. Eu não pude perguntar isso para o prefeito Pierre quando ele esteve aqui conosco, porque ele encontra-se sem partido. Mas o senhor, como liderança do PT, qual a visão de partido hoje? Como vocês trabalham essa possível pré-candidatura, hoje pré-candidatura, mas possível candidatura do prefeito Pierre dentro do Partido dos Trabalhadores, e como lidar dessa vez para que vocês não entrem novamente num impasse, numa divisão com relação ao nome do vice, por exemplo? Vocês já têm uma visão de que o partido precisa compor com algum outro para fortalecer a chapa, ou vocês já têm algum nome interno do partido para ser o vice dessa chapa que vai ter o prefeito Pierre, o ex-prefeito Pierre, como cabeça de chapa? E também, ampliando um pouco a pergunta, se há a possibilidade do seu nome, ser o nome do vereador Nico, para compor com o prefeito Pierre essa chapa, ou se o senhor já tem como determinado pelo senhor, pela sua base, ir mais uma reeleição como vereador. Bom, o prefeito Pierre, ele está afastado hoje do PT, mas eu, vereador Vilmar Nico, posso até quase que garantir 100% que o prefeito Pierre, o ex-prefeito Pierre, ele vai concorrer pelo PT. Porque eu acho que ele já tem uma direção. Ele manifestou essa vontade. Uma direção que vai concorrer. E eu acredito que o nosso município de Imbé, eu me reelegi pelo PT, eu não vejo nenhum problema. Eu sei que o PT chegou um momento que tem uma rusga muito grande das pessoas, inclusive o município de Imbé é um dos municípios que mais é Bolsonaro. Mas voto no Pierre, voto no Nico, porque o que a gente pensa e entende que não é um partido, não é uma sigla que vai modificar e mudar o caráter da pessoa. Então eu tenho quase 100% que o Pierre irá concorrer pelo PT. Eu não vejo problema nenhum dele concorrer pelo PT, tanto é que ele já concorreu 2 vezes, foi prefeito 2 vezes pelo PT, hoje o governo federal é do PT, e eu acredito que quem tem uma ideia de melhoria em seu município, eu duvido quem é que consiga trazer mais recursos para o seu município, aonde o prefeito é do mesmo partido e o governo federal. É só nós ter esse entendimento, é uma linha reta, não tem curva. Então a gente tem que pensar por esse lado também, né? E depois pensar que é o Pierre. É a pessoa dele, é um cara que já provou que, independente de partido, ele fez e vai continuar fazendo. Né? Agora, hoje, dentro do G6 e dentro de um grupo maior, que a gente não é só o G6, nós temos mais pessoas que já estão no nosso grupo. Eu acho que todos estão qualificados para concorrer a vice-prefeito do Pierre, da qual eu também me incluo. Só que eu quero deixar claro aqui que quando a gente foi se preparar para assumir esse G6, houve um acerto interno aonde nós lançaríamos, então, o vereador Catarina, que é do MDB, que ele seria o nosso nome para ser o nosso vice-prefeito, ele concorrendo juntamente com o Pierre. E isso eu vou levar comigo até o final. Eu acho que a palavra ela tem que ser firmada. A gente combinou assim? Vai ser assim, mas lá no final o povo, não sei o quê. Bom, aí já é uma outra decisão. Aí eu já não sei quem que vai fazer essa escolha. Se é o partido, se é o A ou B. Eu, Nico, tenho um compromisso firmado com o vereador Catarina. Agora, eu não vou dizer que eu não estou preparado. Eu já estou preparado até para mais, vou dizer para vocês. Só que eu tenho os pés no chão.
Sim. Eu, se tiver que concorrer a vereador, essa é a minha meta, eu sempre me coloquei como pré-candidato à reeleição. Mas eu estou preparado e trabalho política todos os dias para que um dia for chamado. Por isso eu vim da gama da Brigada Militar. Hoje, se a Brigada precisar de mim, eu estou pronto novamente para me integrar ao grupo da Brigada Militar, para qualquer chamado, e estou pronto para qualquer chamado do partido, do grupo político. Eu estou pronto. Agora, eu tenho que ter uma palavra. Eu tenho uma palavra com o vereador Catarina. E não vou abrir mão dela até que surjam outros critérios no meio do caminho. Mas que não vai ser conduzido por mim. O vereador Catarina é vereador do mesmo partido do prefeito Ike. Do prefeito Ike. Aí temos um problema. Então, ele, o vereador Catarina, ele já vislumbra a possibilidade de deixar o MDB, se caso vocês chegar a um consenso em torno do nome dele, para compor essa chapa, ou ele pretende enfrentar essa situação dentro do MDB? Não enfrenta. O vereador Catarina, uma vez ele candidato a vice-prefeito, ele tem que sair do MDB. Sim. Porque o IC não vai aceitar, né, um integrante, né, que era dele. Não teria como. Não teria como, porque o IC tem a sua base no MDB, já está hoje para os seus pré-candidatos a vereadores, tudo pronto, ele na reeleição, enfim. Né? Então, o vereador Catarina, obviamente, agora na janela de abril, ele vai sair do MDB, né? Hoje ele já saiu. Sim. Assim, é só observar a sua fala, o seu dia a dia, ele já praticamente está fora do MDB. Ele já não responde mais pelo MDB, a não ser dentro da Câmara de Vereadores, aonde hoje a vaga é do MDB. Então ele está ocupando uma vaga que é do MDB. Ele não vai pedir para sair, ele vai esperar a janela e, obviamente, lá em abril ele vai sair para um outro partido, para que daí sim ele possa almejar a concorrer, então, a vice do Pierre. E já temos, assim, o nome do partido que talvez o vereador Catarina vá? Não, a gente ainda não tem, né? O Catarina, ele vem estudando, como eu estudo política diariamente, né? A gente vem conversando, vem estudando, mas eu posso garantir, né, que o Catarina ainda não tem um partido ainda que ele possa dizer só, eu vou ir para tal partido. Ele não tem esse partido ainda. Tem possibilidade de ser o PT? Vice do Pierre? Não, o vereador Catarina vir para o PT, então o PT compor uma chapa pura? Não. Não tem. Chapa pura não vai acontecer. Chapa pura, para acontecer essa chapa pura, vai ter que dar uma revolução dentro do grupo. Porque eu não sou fã de chapa pura. Eu acho que tem que ser candidato a prefeito de um partido, a vice de outro partido, para compor a chapa, dar oportunidade também a outra sigla, para que nós possamos então trazer mais pessoas, né, a se juntar ao nosso grupo. Eu acho que a eleição a última do IC e do Cacetinho, eles só foram chapa pura porque eles sentiram naquela oportunidade ali que não ia mudar muito o cenário, né? Não estou aqui desmerecendo o vice Regis, mas qualquer uma pessoa, né, na oportunidade que fosse compor com o IC iria ganhar a eleição, porque tinha um grupo muito grande de apoiadores, candidatos a vereadores, inclusive o prefeito Pierre, né, apoiando ele. Então a eleição dele estava muito garantida. Hoje já não sei mais. Se eles vão. Hoje o Regis já não está mais no MDB, o Regis hoje é PP. Isso. Então hoje eles podem compor, porque daí o Regis já traz não só ele, né, o vice-prefeito, né, eleito e candidato à reeleição, como ele vai trazer um partido junto para compor com o IC. Então essa vez eles não vão chapa pura. Né, eu não acredito. E não acredito que nós, da nossa base, nós vá concorrer com chapa pura. Não vamos, não. Claro. Uma especulação. O dia que o ex-prefeito Pierre esteve aqui, ele esteve aqui com o pessoal do Podemos. O Podemos tem representatividade? Pode ser o partido indicar um vice-prefeito? Eu acho que qualquer partido pode fazer a sua indicação. A gente vai analisar o grupo, o tamanho dele, porque a gente não está correndo atrás de sigla. Claro. Estamos correndo atrás de pessoas que estejam motivados a trabalhar pelo município de Imbé, seja a favor das nossas ideologias políticas, que tenha mais ou menos o nosso entendimento, né? É isso que a gente está procurando. E se nós conseguir tudo isso dentro de um partido, para nós não vai depender a sigla, né, que ele vai estar, e sim que venha com toda essa bagagem, com todo esse apoio para nós, então, né, darmos sequência aí a essa parceria. Vamos aguardar aí o Podemos, enfim, qualquer partido que não estiver na base do IC
e que quiser compor com nós, estamos abertos à conversa aí. Vamos ler um pouquinho aqui dos nossos internautas aqui, né? O Elton Borges diz: o Nico está de parabéns, ótimo trabalho, cara, muito do bem. Tá? Obrigado, Elton. Fábio Couto, meu presidente, tamo junto em 2024. Maria da Silva, concordo contigo, é bem assim, presidente. Cecília Oliveira, Rose Silva, bate palma para ti. Olha aí. A Rejane, de novo, diz: os médicos atendem muito bem. Pena que os exames são demorados, mesmo já tendo o pedido em mãos. Isso parece ser um problema meio crônico, né? E é isso aí. E aí a gente tem aqui uma perguntinha que eu tenho, vou fazer pro vereador e pro presidente da Câmara de Vereadores. Vamos lá. E eu vou fazer essa pergunta de novo pro prefeito Ike. Eu fiz para o prefeito Pierre, vou fazer para ti, vou fazer pro prefeito Ike. A relação que teve, que ecoou, né, a questão da educação em Imbé. De Imbé ter perdido aqueles 2,5% de verba do Fundeb, né, por causa da questão da complementação do valor ano a resultado, né, o valor ano aluno resultado. Aí depois a secretária de Educação, ela também mandou mensagem aqui, ela disse que os índices estavam equivocados, que eram os índices de 2017 e 2019. Enfim, o que sobra da questão aqui, que a pergunta que eu fiz para o Pierre foi a seguinte: ele entregou um governo para o IC com todas as escolas chanceladas pela Unesco. E agora em Bé tem isso. O que o senhor sabe sobre isso, vereador? Olha, Daniel, na verdade o que eu fiquei sabendo foi tudo através das redes sociais. Eu tenho o Sandro Sauer, um grande jornalista, um grande radialista, um cara que não vai trazer uma notícia por ele ter visto em qualquer, sei lá, site aí de notícia. Não. Ele tem credibilidade para fazer qualquer tipo de anúncio, porque quando ele traz a matéria para o site dele, para a Rádio Jovem Pan, da qual ele faz parte, ele tem que ser bem profissional, isso ele é. Tanto é que o Sandro Sauer foi agora recentemente premiado. Então, aquilo que ele trouxe, eu tenho certeza que tem fundamento. Tá? Eu acho que depois que as coisas acontecem, começa essa briga desnecessária. Claro. Vem uma pessoa e se defende, porque o fato de tu se defender, mas tu não provar que tu deixou de ganhar, o fato de uma pessoa falar que perdeu, mas não sabe o que perdeu, e aonde é que quando vai fazer falta aquele dinheiro, enfim. Aí começa esse diz-que acaba deixando a verdade não aparecer. Porque vem uma aqui e fala uma matéria, olha, não, a gente não deixou, porque a culpa daí foi lá do prefeito Pierre, que em 2017, que eu saiba, a lei foi a partir de 2020. Isso. Então, 2017, 2018 foram para trás. Então, é desnecessário tu vir aqui tentar salvar aquilo que talvez, como ser humano, é normal errar. E eu acho mais bonito dizer errei, pedir desculpa, perdão, seja lá o que for, do que tu procurar alguém para botar a culpa, que não é o culpado. Claro. E daí tu consegue hoje, infelizmente, aquilo que tu fala, é difícil aquela outra pessoa que está sendo acusada ou dizendo que a sua informação não é verdadeira, tu desconstruir. Tu desconstrói alguma coisa, mas grande parcela fica por aquilo que a pessoa falou. E embora às vezes a pessoa falou uma inverdade, e passa a ser verdade no ouvido de pessoas que não vão adiante para buscar a verdade de fato. Então essa briguinha de tá certo ou não tá certo, eu acho que quem vai ter o prejuízo é os nossos alunos, infelizmente. Com certeza. Posso fazer? Vai. Falando um pouco sobre o futuro de Imbé. O ex-prefeito Pierre disse que tem como objetivo, para esse possível próximo mandato dele, algumas prioridades. Ele tratou como prioridade a saúde, enfrentar essa questão da saúde, da questão dos exames. Falou na possibilidade de construir um hospital para Imbé, né? Falou da policlínica, do excelente trabalho, da excelente obra, mas que pretende construir um hospital para o Imbé. E falou também da ponte Imbé-Tramandaí.
sobre a nova ponte e todas essas questões que se arrastam há mais de década. Então eu queria saber do senhor, como vereador, como colaborar para que essas obras, independente do prefeito que a gente venha a ter para os próximos 4 anos, como viabilizar para o Imbé obras tão importantes como um hospital e como a nova ponte. Não tenha dúvida que para essas obras grandiosas, que nem um hospital, a construção da ponte, passa muito para quem está governando no governo federal. Não adianta agora o IC vem aqui dizer que ele vai chegar lá em Brasília e vai trazer verba para A, para B e para C. Não. O MDB já teve a sua oportunidade, teve naquela oportunidade que tirou a Dilma, né, que eles assumiram o governo, né, eles tiveram ali as suas vantagens que outros partidos não tiveram, outros candidatos não tiveram, porque são oposição. E agora, quem tem para buscar, quem tem as portas abertas lá no governo federal, vai vir a ser o prefeito Pierre, se caso ele for pelo PT. Quando eu falo isso, eu penso no município de Imbé. Esquece a história de partido. Eu sempre penso no município de Imbé. Então, quem vai poder falar que vai trazer verbas gigantescas, que vai ter essa possibilidade, se chama Pierre. Não adianta o ir, que ele tem boa vontade, tem. Mas ele vai travar porque ele é oposição do governo. Então não adianta. Quem vai trazer verbas grandes aqui para o município de Imbé seria o prefeito Pierre, se uma vez eleito. A ponte, que já é um tema um pouco mais antigo. O que inviabiliza hoje a construção da ponte? Por que ela ainda não aconteceu? Qual a parcela de culpa da cidade do Imbé na figura do prefeito Ick, e qual a parcela de culpa da cidade de Tramandaí na figura dos seus administradores? Eu não entendi bem direito, em algum momento ali, parecia que o prefeito Galto não era favorável com a construção da ponte naquele local aonde ela foi pré-destinada que fosse, né? No local da antiga ponte da Sardinha. Da antiga ponte da Sardinha. Porque daí não houve assim, uma vontade, não houve assim, um engajamento para colaborar com a prefeitura de Imbé, para que pressionasse então, porque na verdade ficou só o Imbé discutindo com algumas pessoas, que daí vem o meio ambiente, da qual eu respeito muito. Eu acredito que nós não podemos mesmo agredir o meio ambiente. Eu acho que hoje, muito disso que vem acontecendo desses temporais, enfim, é por conta que nós mesmos, seres humanos, que somos, né, o culpado disso tudo. Então a gente está aguardando aí o pessoal do meio ambiente dizer, olha, a gente tem que salvar os golfinhos, né, os botos, todo mundo. Então, eu acho que está tendo um pouquinho de culpa de todo mundo e está faltando engajamento de muita gente. Eu acho que é uma obra importante. Eu fui, na época, o vereador Elton, os primeiros vereadores a questionar a história da nossa ponte aqui. Eu trouxe reportagem da 0 Hora aqui para fazer. Eu vi com meus próprios olhos, eu estive juntamente numa lancha da Petrobras, mergulhadores com filmadoras, eles passaram em tempo real a situação dos pilares da ponte que dá destino em Tramandaí, em péssimas qualidades. Eu vi com meus próprios olhos e levantei essa tese e torço para que saia tão logo a ponte, porque eu já avisei. Eu prefiro ser taxado que o vereador que disse que a ponte ia cair e não caiu. Prefiro ser taxado assim, do que eu ter dito, poxa, eu avisei, está aí a tragédia. Então é por isso que a gente torce. Mas eu acho que a ponte, eu acho que já tem uns capítulos aí já um pouquinho avançados. Eu acho que nós já éramos para estar praticamente iniciando essa ponte. Seja lá naquele local, seja em outro local pré-determinado, mas que aconteça. Porque vamos ter que evitar uma tragédia aí que pode acontecer. Eu confesso que toda vez que eu vejo que tem uma balada segura de Tramandaí para Imbé e está toda trancada a ponte, eu já acha que é um acidente. Porque caiu um pedaço da ponte. Eu fico com medo que caia ali, né? Ali o pessoal fica todo meio em cima ali, né? Meio em cima ali, é complicado. Né? E sabe que às vezes eu não sei o que acontece com as nossas autoridades, que quando o Dair veio ali, e é proibido o caminhão na pista da direita que sobe para Tramandaí. Eles desviam para a pista da esquerda. E a pista da esquerda, para mim, é a pior que está hoje. Então eles estão desviando sem conhecimento. Eles escolheram uma pista para passar, essa é de caminhão.
e essa é automóvel. Mas, na verdade, quando eles fizeram aquela vistoria, fizeram aquelas filmagens, e eu estava no monitor dentro da lancha olhando aqueles pilares daquela ponte que sobe Imbé, sentido Tramandaí, lado esquerdo, aquela é a pior ponte que nós temos ali. E é onde eles desviam os caminhões pesados, ônibus, enfim. Eu, sinceramente, né, pode acontecer comigo? Pode. Agora, sempre que eu vou atravessar a ponte, que um caminhão está na minha frente ali, eu dou um tempo para que ele vá. Depois eu passo. É verdade isso. A gente tem muita preocupação com isso, porque, verdade. Daniel, eu, além de toda essa preocupação com as pessoas que estão em cima, me preocupo com os que estão embaixo. Porque eu tenho familiares e amigos que pescam, pescadores Exatamente. profissionais que pescam embaixo daquela ponte. Não, se acontecer uma tragédia ali, Alan, vai Bom, ser uma, é uma algo tragédia. que não dá Nós nem não para queremos, ó, por favor. Vamos lá. Arrepia só de imaginar. É. Mas é uma preocupação nossa já há bastante tempo, né? E eu acredito, tomara que tão logo inicie essa nova ponte aí para que acabe essa novela da ponte, né? Que eu já não sei nem se vai sair. Daqui a pouco vê o governo lá, como eu digo, o governo vai trocando. Daqui a pouco entra alguém lá e diz que aquela verba que está destinada ali, vamos usar numa ponte. Então, aonde alguém deixa fazer a ponte, e aí a gente acaba perdendo. E é preciso um prefeito que, vamos falar num dito mais popular, que dê um peitaço, que bata na mesa para ser feita a ponte, porque essa questão dos ambientalistas, a gente tem que aceitar, tem que avaliar, tem que compreender, mas vai chegar um ponto em que vai precisar se ir adiante, né? É uma questão de desenvolvimento, seja ali naquele local ou em outro local, a gente precisa dessa ponte. Ou em último caso, no mesmo lugar da atual, não consigo nem imaginar, mas a gente precisa, até por uma questão de segurança. Sim. E então, como ir adiante? Como o prefeito, seja Tramandaí, seja Imbé, ou ainda melhor, os dois juntos, como fazer para que realmente essa obra aconteça e, por uma questão de segurança e saúde, o mais breve possível? Olha só, a informação que eu tenho, e eu sempre procuro ter essa informação, é que está havendo um estudo, né, tem uma empresa fazendo um estudo para ver se realmente pode ser feita naquele local pré-determinado. Uma vez essa empresa entregando os laudos, né, para o IBAMA, para todos os níveis de meio ambiente, e eles possam entrar no entendimento que então não vai fazer nenhum dano ao nosso meio ambiente, posso então bater o martelo e dizer, olha, vai ser aqui, deu. Mas ainda sempre dizem que a pessoa... Mas eu acho, será que demora tanto para fazer um estudo desse? Eu acho que se tivesse um pouquinho mais de vontade, uma pressão política em cima, eu acho que a coisa ia fluir mais. Então logo, não dá para fazer, pronto. Então já desiste daquele local, vamos trabalhar um outro local. Mas não, a gente vai passando todo esse tempo e fazendo estudo. Eu acho que esse estudo está demorando demais. Não esperemos que o impulsor disso seja uma tragédia. É isso que eu fico... daqui a pouco, se acontecer uma tragédia, no outro dia, tem lá, já começa a marcar a ponte, já faz a ponte. Mas daí já foi. Infelizmente. Vereador, para encaminhar o nosso final... Já vamos parar? Mas como assim? Nem sei, rapaz. Mas Mas tá já, bom, né? já é 9... Tá gostoso o nosso Tá papo tranquilo, hoje, né? tá tranquilo. Tá muito legal. Tá tranquilo. Vereador, a gente tem uma eleição pela frente. Né? Uma eleição, tu falasse em 3 vias possíveis, né? Se a pré-candidatura do Newton ela vingar, mas tudo indica que deverá ser uma eleição polarizada, né? Entre o Ike e o Pierre. Exato. Que tipo de eleição nós esperamos em Imbé? Uma eleição limpa, uma eleição... Porque o que tem nos mostrado até agora é que, a princípio, deverá ser uma eleição mais complicada nesse sentido. O que o senhor espera como político, como presidente da Câmara, como pré-candidato já à sua reeleição? O que o senhor espera dessa campanha? Olha só, o Daniel, Alan, quem nos assiste. Eu gostaria muito que fosse uma eleição limpa, uma eleição onde os candidatos trouxessem proposições para o nosso município, aquilo que eles têm em mente para fazer, obras novas ou continuidade naquilo que está sendo feito, mas não brigas. E eu acho, do cenário que vem hoje, vai ser uma eleição aonde as pessoas, muitos vão querer ganhar na força. E na força ninguém vai ganhar de ninguém aqui. Nós vamos procurar fazer uma política limpa, uma política voltada para o nosso município, para o nosso povo de Imbé. Mas nós não vamos aceitar também que as pessoas tentem ultrapassar por cima de nós aí de qualquer jeito. Não. Quer nos ganhar? Ganhe na democracia, ganhe
por aquilo que as pessoas fizeram as suas opções, não por aquilo que eles acham que tem que ser. Eu torço que seja uma eleição limpa, sadia, tranquila. Mas hoje eu te confesso, tenho medo, pelo andar da carruagem, que vai ser uma eleição muito truculenta, né? E vamos procurar fazer com que tudo isso que está acontecendo agora chegue em época de campanha. Não, vamos se preocupar com a campanha e não em estar criticando A ou B, dizendo que tu isto ou aquele outro, tentando, sei lá, tocar carro por cima, porque eu é adversário, porque tu vai ver só, vou te pegar, e brigas, enfim. Nós temos que deixar tudo isso de lado, porque o povo do Imbé, o que ele quer é que nós que estamos aqui, colocando o nosso nome à disposição, eu novamente, e tantas outras pessoas que nunca concorreram, vão colocar o nome à disposição, que a gente pega e venha fazer para somar para o crescimento do município. Não para dizer que tu é mais forte ou é melhor que um ou que o outro. Isso tem que acabar. Nós temos que trabalhar em prol à nossa comunidade, ao nosso município. É para isso que eu torço. E vou tentar fazer o máximo de mim para que não ocorra essas coisas que vêm acontecendo agora e essas briguinhas aí que não levam nada a lugar nenhum. Só vai levar o nosso município, né, a deixar de crescer mais rápido. Porque às vezes quando começa a brigar com um ou com o outro, esquece de fazer alguma coisa para o município. Então vamos parar com essas brigas, vamos pensar no município, na nossa gente, porque hoje eu sou um adversário político, mas nós somos amigos. Eu não tenho nenhum inimigo político. Eu tenho adversário político. Isso é importante. Não tem inimigo. Pode procurar. Não tem nenhum inimigo político aqui comigo. Adversário tem. E a gente vai tentar ganhar um do outro, que essa é a lógica do jogo. Alguém quer ganhar de alguém, e é isso que nós vamos fazer. Eu quero ganhar, mas dentro da democracia, dentro daquilo que o povo fizer a sua escolha. Porque nós apenas somos candidatos. E quem nos coloca ali na Câmara de Vereadores ou lá na Prefeitura é o povo. Então, vamos trabalhar para eles. Muito bom. Alan, alguma colocação para o vereador ainda? Não, apenas agradecer a oportunidade que o vereador nos dá de esclarecimentos e de debater e de discutir propostas e ideias para aquilo que mais importa, que é a população e a comunidade do Imbé, né? Agradecer ao senhor, vereador, muito obrigado pela sua presença, por essa contribuição que vem nesse processo que nós nos disponibilizamos aqui, de trazer para o cidadão do Imbé essas visões, essas colocações e de como está andando a política no Imbé. Então, mais uma vez, muito obrigado. E também, mais uma vez, reforçar esse convite para o nosso prefeito Wick, que ele possa estar aqui, né, para dar continuidade a esse debate, a essa conversa para a cidade do Imbé. Muito obrigado. Perfeito, Alan. Eu quero dizer que acho que o Daniel, acho que a gente acabou se conhecendo hoje, né, Daniel? Porque muitas pessoas, foi lá, já é amigo do cara lá, o cara vai, né, vai te poupar. Não, bem pelo contrário, falou que ia me ferrar aqui, né? Tô brincando. Conheci o Daniel hoje, grande figura. Parabéns pelo programa de vocês. E aqui, o Alan, a gente já se conhecia meio assim, ele me conhecia mais do que eu ele. Mas depois, quando ele falou de quem ele é filho, pô, aí é demais, né? Fininho. Um amigaço meu, um treinador do meu time. Muita gente, deixa eu aproveitar um pouquinho o espaço. Claro, por favor. Às vezes eu falo, até para os meus filhos, para os meus netos, que eu fui um dos melhores goleiros aqui do município de Imbé. Verdade. E aqui, ó, é testemunha, porque na verdade o pai dele foi meu treinador. Na época eu morei em Imbé, mas eu jogava pelo time do Litoral lá em Tramandaí, lá no Beira-Mar. Sabe, para jogar no Beira-Mar não era para qualquer um, eu tinha que estar, né? Então, às vezes eu falo, hoje um pouquinho fora de forma, né? Mas eu já fui um homem magro, com mais habilidade, e fui goleiro. Tanto é que fui goleiro da seleção da Brigada, depois que entrei na Brigada, né? Só que hoje o cara fala, eles acham que é coisa de político. Tá mentindo. Não, essa é verdade. Mas o Fininho, o pai dele, show de bola, meu amigão, né? Fantástico. E hoje saber que ele está aqui, né? E parabéns pelo teu trabalho aí, o trabalho de vocês. Correio de Imbé sempre presente com a gente e à disposição. E lá na Câmara de Vereadores, estamos de portas abertas aí para atender vocês de qualquer momento e a nossa comunidade também, né? Vai lá nos visitar, tenho certeza que um cafezinho e uma aguinha gelada sempre tem lá. Que legal. Muito obrigado. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Daniel. Mesmo foi um papo assim super agradável, mais um papo super agradável, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Exato. E foi muito legal, foi muito bacana os esclarecimentos por tudo que o senhor falou. Muito obrigado. Perfeito. À nossa audiência, aos nossos internautas aqui, muito obrigado pelas colocações, pelas perguntas sempre. Às vezes a gente não consegue ler todas, mas na medida do possível a gente vai fazendo e vai lendo sempre que pode.
Agradecendo mais uma vez o nosso patrocinador, Galeteria O Primo Canto, da Vini Carnabarro 100, ali aquele galetinho que o Alan vai buscar agora. Isso. Malheiros, prepara lá já. Capricha. Tá? Capricha que o Alan tá passando aí, tá bem? Pessoal, muito obrigado. E eu quero deixar um convite aqui no ar, que se o prefeito Ike tiver vontade, na quinta-feira que vem, ele será o nosso entrevistado. Estou deixando o convite aqui no ar para o prefeito Ike. Tá? Se eventualmente ele tiver alguma agenda, alguma coisa, não tem problema, postergamos, mas gostaríamos de ouvir o prefeito Ike já na sequência do vereador Nico. Se ele topar, vai ser um prazer e uma honra aqui para nós. No mais, pessoal, muito obrigado. Nos despedimos aqui, Política versus Políticos, no Correio de Imbé. Forte abraço e até semana que vem. Valeu!